Quer aprender a ter o famoso branco e travar, literalmente travar falando em público? Isso mesmo, hoje eu vou ensinar para você como ter aquele famoso branco que todo mundo vem nos cursos de oratória, vem em mentoria. E o meu maior problema é que eu estou falando e de repente some tudo. Aquele famoso branco, não sei onde estou, não sei o que vou fazer, não sei o que era para falar e acaba travando literalmente. Já tive vários relatos em mentorias, em aula de alunos que no TCC, simplesmente na apresentação do TCC, chegou a um certo ponto da apresentação, deu branco, sumiu. Alguns motivos, alguns pontos causa o branco. Primeiro, nervosismo. Isso é assim, não tem como falar. Ele é o campeão, sem sombra de dúvida. Agora, hoje eu vou ensinar você a ter o branco com uma coisa que aparentemente parece certa, mas causa o branco, porque é uma atitude errada de quem vai falar, de quem vai dar uma aula, uma palestra, uma reunião. É o famoso decoreba. Eu decorei o que eu vou falar. Wilson, mas eu não posso escrever o texto, roteirizar. Isso é um outro ponto. Mas o famoso decoreba, eu não sei o assunto, eu vou lá, pego, faço lá um resumo, decoro e subo ao palco ou vou à frente de uma sala de aula ou uma reunião falar sobre aquilo. Por quê? Quando você decora numa certa ordem, entendeu? Você consegue ali, começo, meio e fim, não que a apresentação não precise disso, mas você decora palavra por palavra. Exemplo: Joãozinho foi na casa da avó colher jabuticaba com o primo Pedro. Se você começa, Joãozinho foi na casa da avó colher que fruta mesmo? Puta, esqueci a fruta. E agora? Aí tá, goiaba. Aí com seu primo, esqueci o nome do primo. Agora, quando você vai falar, na maioria das vezes, mesmo que todo mundo ali esteja um pouco inteirado do assunto, você ainda vai falar coisas que ninguém ali sabe, entendeu? Que ninguém ali está 100% por dentro. Na maioria das vezes, ou você vai discorrer sobre um assunto que o pessoal sabe a base e você vai trazer todo o seu discernimento ali sobre o assunto, ou muitas das vezes você vai trazer algo que ninguém sabe. Exemplo, sobre você. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de falar sobre si. Mas assim, se eu não vier aqui falar para vocês quem é o Wilson, as histórias do Wilson, vocês não sabem. Se ao invés de eu falar para vocês, Joãozinho foi na casa da avó colher goiaba, eu falar José, para você tanto faz, para a plateia tanto faz o nome da pessoa. Se eu não estou citando uma história real, ou se eu estou citando um fato que ali ninguém sabe, é sobre mim, ou é algo que eu vi, uma história que eu criei, não necessariamente eu preciso, não é em verdade, não é mentira, mas você acabou, era jabuticaba, não lembrei que era jabuticaba, falei que era goiaba. Para a plateia pouco importa aquilo, não muda o contexto ali, o desbravar da história não muda o seu objetivo, entendeu? Que o objetivo era falar uma história. Se eu pedir para você, vá lá no palco, na sala de aula acontece muito isso, e conta uma história de quando você era criança envolvendo bicicleta. Se você falar que a bicicleta era azul e na verdade era amarela, eu não estava lá na sua infância. Ali, quem está ali não está lá na sua infância. Isso não. A questão, o que vai ser analisado é a sua apresentação, como você montou essa história, né? A sua estruturação da história, o seu storytelling, o quanto você conseguiu envolver a plateia, a história em si, se era Joãozinho, se era Pedro, se era azul, se era amarelo, tanto faz.
entendeu? Só que daí as pessoas, em sala de aula acontece muito isso. Você pede para criar uma história, a pessoa vai lá e ponta a ponta, não, não. Você pode, volto a dizer, pode, você pode escrever, porque segundo dizem que o jeito mais para você aprender mesmo é você escrevendo, mas isso depende um pouco da percepção, do canal de aprendizagem, mas a maioria das pessoas tem essa facilidade de escrever, ler, para compreender, para depois falar. Mas o mais importante está aqui, está em você compreender. Você saber do que você vai falar. Eu sei do que vou falar. Eu preciso ser o mais profundo possível? Não, mas pelo menos do que eu vou explanar ali na frente, eu tenho que saber. Aí vem o tal de, mas eu coloco nos slides. Tá, beleza, perfeito para você travar. Isso mesmo, escreve tudo lá no slide, né? Não faz uns slides, faz uns livros, né? Para você, umas apostila ali para você ler, que isso também vai ajudar você a travar perfeitamente. Vai chegar uma hora que você provavelmente vai se perder na leitura, porque o pessoal vai começar a fazer perguntas e a resposta está lá você está no slide 5 e essa resposta está lá no slide 10. Aí é a hora que você não vai saber o que fazer. Aí o pessoal pergunta, Wilson, mas eu tenho que responder todas as perguntas? Depende. Se você previu o tempo, se o seu assunto é um assunto onde ele é provocativo, se você analisou o seu assunto, se você analisou seu público e viu que você precisaria ter os tempos de resposta de perguntas, perfeito. Agora, outra coisa também que vai te ajudar a travar perfeitamente, você catar uma apresentação que demoraria 3 horas e tentar fazer ela em 1 hora. Você não fazer a adaptação do assunto, você tentar falar mais rápido, que é um grande erro, até em vídeo. Se eu pegar um contexto que vai demorar 20 minutos, meia hora e querer trazer aqui para vocês em 10, falando mais rápido, o que vai acontecer? Eu posso me perder, eu vou ter que falar mais rápido e a compreensão de vocês não vai ser igual se eu fizer uma adaptação, entendeu? E as respostas, quando alguém pergunta, muito importante também você se aprofundar no assunto, saber do assunto, porque muitas das vezes a resposta não vai estar só dentro daquele do núcleo principal do assunto. Vai ter horas que você vai ter que sair do núcleo principal do assunto, da base do assunto, para dar uma resposta. Porque, exemplo, dando aula no Sebrae, quantas vezes eu estar falando sobre precificação, sobre controle financeiro ou sobre marketing, qualquer um assunto, e a pessoa fala assim, mas e para o meu negócio? Por quê? Porque ali tinha empreendedor, dono de restaurante, dono de pesqueiro, dono de mecânica e dono de ateliê. E a pessoa, ela quer saber ali, no dela. Lembra lá do Chaves? Mas a minha conta é com maçã, não é com laranja. Muda. Às vezes não muda, mas você vai ter que explicar para a pessoa o porquê que não muda, porque que a base é a mesma. Então por isso que o aprofundar no assunto, o saber realmente do que você está falando, vai te trazer essa segurança que o decoreba não traz. Porque o outro você só decorou. E decorar, se eu perguntar para você hoje, 7 vezes 4, 7 vezes 7, talvez você não consiga responder de cara. Sabe por quê? Porque na nossa época, hoje eu acho que nem tem mais, não estuda mais tabuada, mas na nossa época a gente chamava o quê? Decorar a tabuada. Agora, quem realmente aprendeu, se você fizer essa pergunta para ele, na hora a pessoa vai responder. Então, o jeito mais fácil de você travar, literalmente, dar o famoso branco, um dos jeitos, é você fazer o decoreba, não saber exatamente do que você está falando e falar. Porque um dos principais motivos de uma boa conteúdo, de uma boa oratória é falar bem, não importa onde, não importa quem, mas o que você sabe.